Olá pessoal, aqui é a Camila do IBT Nutri. Hoje a gente vai trabalhar com vocês um conteúdo de muito valor, que é o planejamento de cardápios. E hoje a gente está utilizando aqui no IBT Nutri uma ferramenta nova. Deixa eu espelhar aqui a minha tela para vocês. A cada dia que passa, o IBT Nutri está crescendo mais em tecnologia e a gente está aprendendo mais, né? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre planejamento de cardápio e a avaliação qualitativa das suas preparações, que é o método AQPC. O planejamento de cardápio é uma atividade que o técnico em nutrição pode contribuir, pode colaborar e pode trabalhar com planejamento de cardápio. Como é sabido, muitos outros profissionais, gastrônomos, técnicos em alimentos, enfim, são profissionais que trabalham também com planejamento de cardápio. E o técnico em nutrição, ele consegue trabalhar essa ferramenta, aplicar essa ferramenta e utilizá-la a seu favor. Então, pessoal, vamos lá, vamos iniciar e entender um pouco sobre o planejamento de cardápios. Então, por que planejar o cardápio? Por que é importante a gente estar planejando um cardápio? Primeiro, é claro que prever custos é a parte principal dentro do planejamento de cardápio. Então, hoje, se eu trabalho dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, se eu trabalho prestando alguma consultoria ou alguma atividade em restaurantes comerciais, o pontapé, é claro, inicial dessa questão dos custos é justamente a previsão, né, dos meus gastos, daquilo que eu vou estar gastando. Então, o meu cardápio é muito importante ele ser planejado. Uma outra coisa do porquê planejar, a rotina de compras, ela também é primordial, porque se eu planejo meu cardápio, eu consigo definir bem a minha rotina de compras, né? O que eu vou comprar diariamente, o que eu vou comprar semanalmente, né? E até a questão da logística, das entregas, né? Por quê? Porque quando eu tenho um cardápio planejado, quando eu tenho uma organização de um cardápio, eu consigo prever as minhas compras e esperar as minhas entregas para que eu possa preparar aquele cardápio. Então, uma outra coisa que é importante, eu preciso planejar, por quê? Porque eu preciso saber quantos funcionários eu tenho, né? Qual é a capacidade de cada um deles, qual é a área de atividade, o que eles sabem mais, para que eu possa elaborar o meu cardápio em cima dos meus colaboradores, ou seja, baseado no meu quantitativo de colaboradores. E uma outra coisa, eu planejo um cardápio porque eu tenho que pensar na qualidade, né? Na qualidade da alimentação, na qualidade nutricional, a qualidade daquilo que será servido para o meu comensal. Então, e é claro que planejar cardápio, a gente também pode utilizar isso como um lobby a nosso favor, né? Nós que somos profissionais da área de nutrição, que o planejamento de cardápios, ele traz resultados financeiros, né? Resultados financeiros por quê? Porque quando você planeja, quando você organiza, você tende a prever os seus gastos. Então você tende a ter um retorno financeiro em cima daquilo que foi planejado. E aí é claro que também planejar um cardápio traz uma ótima aceitação. Ótima aceitação se você, profissional da nutrição, se dedicar, né, em elaborar um cardápio dentro da harmonia, da quantidade, da qualidade, daquilo que precisa ser feito. A tendência é você ter uma ótima aceitação. E é claro que se você vai trazer resultados financeiros e vai deixar o seu cliente feliz,
Quem mais vai ficar feliz em toda essa situação? O empregador, né? Aquela pessoa que te contratou e que acredita no seu trabalho. Então você tende a dar essa satisfação ao empregador. Bem, então vamos lá. O cardápio é um instrumento indispensável para definir os processos e a estrutura da unidade de alimentação e nutrição, bem como as ferramentas para a administração. Por que eu quis colocar para vocês, né, sobre o cardápio aqui? Porque definir processos dentro de uma unidade é fundamental. É fundamental para que a gente possa avaliar a qualidade dos serviços, para que a gente possa ser mais assertivo, eficiência no trabalho. Então é importante que a empresa com que você trabalha tenha processos. Então, quando a gente elabora um cardápio, esse cardápio passa a ser um instrumento para poder definir os processos de uma unidade, né? Horários, os pré-preparo, o preparo, enfim. E uma outra coisa, é claro, a própria estrutura da unidade. Né? Dependendo do cardápio que você vai fazer, tem unidades que não comportam, que não tem estrutura para tamanha elaboração de cardápio, né? Então, isso é muito importante e a partir desse cardápio a gente passa a ter ferramentas para que a gente possa administrar a unidade de alimentação e nutrição. Então, pessoal, olha só. A gente agora tem que pensar o seguinte, enquanto profissionais da área de nutrição, técnicos em nutrição, como é que a gente pode definir esse cardápio? Poxa, Camila, ok, eu estou entrando agora, né, para prestar uma assessoria dentro de um restaurante comercial e eles têm um cardápio que é feito pelo próprio cozinheiro, pelo próprio dono e eu preciso definir esse cardápio. Então vamos ponto a ponto, quais são os pontos importantes na hora de definir um cardápio, ok? Beleza. Então, primeira coisa, quando você entra dentro de uma empresa, você precisa conhecer a política organizacional dessa empresa. Então, você precisa conhecer qual é a missão dessa empresa, a visão, os valores, os propósitos, a que ela, né, quer trabalhar e prestar aquele serviço para aquela população, né? Então, conhecer a política organizacional é um ponto importante na hora de definir um cardápio. Ter essa conversa com os proprietários, o gerente da unidade, para poder definir quais são as metas da unidade. Então, esse também é um ponto que vai ajudar a definir o cardápio. E uma outra questão que é importante, quando a gente senta para a gente conversar com o proprietário, a gente precisa dizer qual é o orçamento que a gente tem disponível, qual é a realidade da empresa, porque você vai escolher produtos que têm uma melhor acessibilidade, que não são tão caros, preparações que são mais fáceis de serem elaboradas, que não vão estar utilizando, por exemplo, ingredientes muito caros, que vai estar aumentando o custo desse cardápio, ok? Então, esse é um ponto para definir o cardápio. Uma outra questão para você definir o cardápio seria a questão da criatividade. Então, para eu definir um cardápio, para o cardápio ser aceito, quanto mais criativo for o meu cardápio, quanto maior a variedade das preparações, melhor. E nós que somos profissionais da área, quando a gente se propõe a atuar em uma unidade de alimentação e nutrição, a gente também precisa entender e conhecer todo o universo de variedades das preparações. Então, eu preciso utilizar, por exemplo, sites, culinaristas, gastrônomos que são conhecidos, receitas que são eficazes, que realmente funcionam. Porque não adianta você pesquisar qualquer receita e na hora que você vai testar,
você vê que ela não tem a qualidade que é aquela que você pensava que tinha, não tem o sabor que você pensava que tinha, então, consequentemente, ela não vai ser bem aceita, né? E eu tenho uma dica aqui para vocês, porque eu gosto muito da culinarista Rita Lobo, né? Ela tem o Panelinha e a gente tem ali várias receitas, vários livros que funcionam, uma criatividade imensa que vale a pena a gente estar conferindo na hora da gente organizar um cardápio, pensar em preparações, trazer novas preparações e receitas para aquela unidade onde você vai estar trabalhando. Ok. Bem, outra questão para que a gente possa definir muito bem um cardápio. Eu preciso saber quais são os equipamentos existentes na nossa unidade, né? Observa aí o tanto que essa unidade está bem equipada. Ali na lateral das janelas a gente tem vários equipamentos, batedeiras, forno combinado, enfim. Só que essa pode ser uma realidade que você não vai ver em algumas das unidades que você vai prestar serviço. E aí, o que eu digo para vocês? É importante que vocês analisem quais são os equipamentos. Por isso que quando a gente vai pensar em uma receita ou vai pensar em uma preparação, a gente precisa saber quais são os utensílios, os equipamentos que eu vou precisar e se aquela unidade dispõe, porque senão não vai ter viabilidade. Uma outra questão, analisar a equipe, né? Se a equipe está preparada, se a equipe tem expertise, se eles conhecem ou se pelo menos eles estão dispostos, né? Porque quando se tem disposição, aí a gente tem aprendizado positivo. Uma outra questão é o dimensionamento da unidade, né? Às vezes você tem uma unidade onde o dimensionamento dela não favorece determinados cardápios, determinadas preparações. Então, esse é um outro ponto quando a gente vai estar definindo um cardápio. Até porque eu tenho que conhecer quais são os materiais, quais são os utensílios que vão estar disponíveis para a utilização dos meus colaboradores. Então, eu vou pedir para usar um fouet num molho, sendo que naquela unidade não tem fouet. Quando você tem um utensílio que é muito tranquilo, que é mais fácil, de repente o próprio empregador ele pode adquirir. Mas se depender disso e acabar aumentando o custo do cardápio, é melhor você usar com as ferramentas que você tem, né? Então, escolha outras preparações, volte, pesquise, enfim. É uma engenharia, é uma grande engenharia quando a gente vai realmente propor ou planejar o cardápio de uma unidade. Bem, vamos lá então. Para definir o cardápio, eu também tenho que pensar nos meus fornecedores e eu preciso ter fornecedores confiáveis. Ora, todos nós sabemos que se a gente tem um fornecedor confiável que vai te entregar uma matéria-prima de qualidade, a tendência é que você tenha uma preparação de qualidade. Então, ingredientes extremamente ingredientes com total qualidade, você geralmente vai ter uma preparação de qualidade, né? Só se você não souber, se o seu funcionário realmente não souber preparar, né, aquela receita. Então, isso é um ponto importante. Conhecer o seu fornecedor, fazer visita ao seu fornecedor, porque isso também é indispensável para a qualidade do cardápio. Uma outra questão é a questão da sazonalidade, né? A maioria dos locais que a gente chega, quando a gente vai propor um cardápio, planejar o cardápio, estão sempre preocupados com o custo, com os gastos. Então, a sazonalidade, utilizar naquele cardápio, naquela época do ano, naquela semana, determinados alimentos aonde a safra está maior, né, aonde você tem uma quantidade de alimentos disponíveis, ok, excelente. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo. Em época onde o morango está caríssimo, eu vou ficar, por exemplo, colocando morango na salada, morango, né? Então eu tenho que tomar cuidado. Então a sazonalidade dos gêneros alimentícios é fundamental.
Bem, uma outra coisa, né, que a gente precisa entender, que a gente precisa conhecer a necessidade e o perfil do nosso cliente, porque não há que se elaborar um cardápio sem conhecer a nossa clientela. Então, qual é o perfil? São pessoas que trabalham na região, são trabalhadores, né? São mães, por exemplo, que vão com os seus filhos, não sei, existem variadas clientelas que a gente tem que avaliar, né? A gente tem que pensar quais são os hábitos alimentares deles, o que, que eles gostam de comer. A gente tem que pensar nos tabus, a gente tem que pensar na questão da regionalização também, né? E aí, à medida que a gente vai inserindo as preparações, a gente também precisa avaliar a aceitação da preparação. Às vezes você está planejando um cardápio, tem um outro cardápio sendo elaborado, rolando, e de repente você pode pegar aquela sua preparação que você vai testar e coloca um dia para que você possa avaliar a aceitabilidade daquela preparação. Não é se eu posso colocar, essa é garantida, esse pessoal vai gostar, ou eles acabaram gostando porque foi feito esse teste, ou não, e aí você acabar, por exemplo, por excluir aquela preparação. Bem, gente, e aí a gente entra naquele ponto mais, né, pesado dentro do cardápio, que é justamente a questão do custo, né? Então, nós estamos em uma época onde a alimentação está realmente cara. Você entra no supermercado, você vê que os alimentos estão caros. A gente vê pelo quilo, né, do arroz, do feijão. Olha só como tem encarecido o preço. Então, definir um cardápio sem pensar no custo é dar um tiro no pé, né? Então, todos vocês são técnicos em nutrição, precisam abraçar, né? Na verdade, abraçar a questão do custo, né? Dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. Até porque esse a gente pode considerar que é o carro-chefe. Muitas vezes na hora que você vai oferecer o seu serviço, né, para uma unidade, você pode se apegar que você vai ajudar aquele proprietário a diminuir os seus custos, né? Tanto na questão do desperdício, né, quanto na questão da aquisição, da utilização dos insumos, da compra. Nossa, são tantas coisas que podem ser feitas, na verdade. Então aqui a gente precisa entender que a ficha técnica de preparação, e aqui no IBT Nutri a gente teve um momento onde a Aline trouxe, né, várias informações sobre ficha técnica, né, e aqui eu não vou entrar nesse assunto agora, mas para a gente definir um cardápio é necessário ter padronização. Não adianta hoje você de repente fazer uma carne, ela foi bem aceita, amanhã eu vou lá para comer. Amanhã não, né? Vamos daqui uma semana, eu gostei daquela carne e eu quero aquela carne, e aquela carne não tem o mesmo sabor, porque não tem padronização. E a ficha técnica, ela nos permite essa padronização, né? O per capita, né, a quantidade que eu vou fazer daquele alimento por pessoa, justamente para que eu não tenha desperdícios. Aí de repente eu vou fazer porque eu tenho que encher aquela gôndola, mas eu preciso prever, né? Eu preciso aquela cuba, desculpa, mas eu preciso prever quantas pessoas comem naquele restaurante, né? Em média, quantas pessoas serão servidas, para que eu possa prever a quantidade daquilo que vai ser preparado dentro da minha unidade de alimentação e nutrição. Ok, pessoal, e aí uma outra ferramenta que eu trago aqui para vocês que que vai estar ajudando muito, né, os técnicos em nutrição, que é de fato calcular a composição nutricional quando de fato a gente tem toda essa necessidade, seja das fichas técnicas, seja do cardápio. Então essa composição nutricional, ela é importante porque assim, eu não tenho que pensar em servir só preparações apetitosas. Às vezes dentro daquela unidade, porque eu volto a dizer que os técnicos em nutrição,
eles vão estar colaborando, eles vão estar contribuindo e muitas vezes eles vão estar trabalhando em unidades, prestando essa assessoria dentro do cardápio. E a gente sabe que, é claro, quando a gente faz todo um cálculo manual, não é uma coisa simples, é pesada, né? E hoje a gente tem ferramentas de planejamento de cardápio que são de domínio público e que nós podemos utilizar com muita tranquilidade, sem problemas nenhum. Então, eu tenho aqui uma ferramenta do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é uma ferramenta que foi desenvolvida de apoio ao nutricionista do PENAI, né? E vocês podem estar baixando um programinha de Excel de muito fácil utilização, inclusive a gente tem aqui um manual, né, de planejamento de cardápio, né, do Plan PNAE. Ele é totalmente autoexplicativo, você vai lendo esse manual, vai utilizando a ferramenta, é muito fácil. Então eu coloquei aqui na tela para que vocês possam ver, né? A gente tem aqui a tela de um cardápio, onde você põe o dia da semana, a refeição, né? O nome do alimento, da preparação, né? A gente tem aí quantidade, energia, proteína. Então eu consigo fazer um cálculo do cardápio. Eu tenho como colocar a ficha técnica daquela preparação também dentro dessa ferramenta. É muito legal, gente. E é claro, se a gente tem uma ferramenta como essa, que é de domínio público, baixem, entrem no site do FNDE, entrem no Programa Nacional de Alimentação Escolar e podem estar utilizando à vontade a ferramenta de planejamento de cardápio, que eu acredito que muitos de vocês talvez não conheçam. Acredito que aqui no IBT Nutri a gente já tenha falado dela em algum outro momento. Mas fiquem à vontade e utilizem, né? Comecem a fazer testes, enfim. É preciso ter prática para você estar utilizando. E na prática você vai conseguindo ter um pouco mais de habilidade para desenvolver de fato essa competência para esse cálculo da composição nutricional, ok? Então, vamos passar aqui. Bem, agora a gente vai falar da estrutura do cardápio, né? É importante, assim, é claro que existem cardápios com vários tipos de refeições, né? Eu tô colocando aqui dos principais, principalmente, vamos pensar assim nesses restaurantes comerciais, que é muito legal e a gente está vendo grande atuação dos técnicos em nutrição nos restaurantes comerciais, né? Então, quando a gente vai servir um almoço, quando a gente vai servir um jantar, o que a gente tem que pensar? É claro que tem o tipo de serviço, tem determinados serviços que são obrigatórios a presença do nutricionista e que o técnico em nutrição vai estar atuando com ele, colaborando, né? E tem locais onde esse técnico em nutrição pode estar aí prestando uma assessoria. Então, eu coloquei a estrutura assim, mais robusta de um cardápio, né? Principalmente assim, de um cardápio de um almoço ou de um jantar, vamos pensar no almoço. Então, quando a gente vai estruturar um cardápio, a gente tem que pensar nas entradas, né? Que geralmente a gente pode estar colocando salada crua, salada cozida. No prato principal, porque dependendo da unidade onde você está trabalhando, é sempre importante a gente ter mais de uma opção de prato principal. Então, eu coloquei aqui opções 1 e 2. Lembrando que dentro da estrutura do cardápio, o prato principal é o carro-chefe. E as outras preparações que compõem esse cardápio precisam conversar com o prato principal. Então, você não vai colocar, por exemplo, um estrogonofe de carne e colocar um purê de abóbora junto com um estrogonofe de carne, né? Eles não se conversam. Então, é sempre interessante que as minhas opções estejam em torno, elas combinem com esse prato principal. Então, olha só, a guarnição. A guarnição é uma preparação que vai acompanhar, que vai combinar com esse prato principal. Então, por exemplo, se eu faço um filé de salmão, eu posso colocar um purê
para conversar com esse filé de salmão. Eu falo conversar, mas é uma combinação, é um acompanhamento perfeito, né? A gente tem os acompanhamentos de base, né, que nos cardápios comumente no Brasil, por uma questão da regionalidade, a gente sempre tem o arroz e o feijão. E lembrando que se eu faço uma opção por colocar um arroz à grega, um arroz colorido, é sempre importante eu colocar ali um arroz branco, né? Porque é uma opção que as pessoas sempre procuram. O feijão eu posso buscar colocar outros tipos de feijões, grão de bico, lentilha, mas é sempre bom eu ter como base o feijão comum, né, que a gente come no nosso dia a dia. A sobremesa, né, que eu posso estar colocando algum tipo de sobremesa dentro desse cardápio e algum complemento, um molho, enfim, né, que eu posso estar colocando para ser utilizado em especial nas entradas, tá bom? Então vamos lá. Bem, eu trouxe aqui porque talvez quando a gente vai estudar um pouco essa questão, as leis da alimentação, a lei de escudeiro, as leis de escudeiro, a gente vai estudar um pouco sobre os grupos alimentares. Eu vou dar uma ênfase muito grande ao guia alimentar para a população brasileira. Por quê? Porque nós, da área de nutrição, nós temos que utilizar o guia a nosso favor. E quanto mais nós estivermos trabalhando em defesa da saúde, da alimentação do brasileiro, né, melhor a gente está cumprindo o nosso papel, né, de profissional, cidadão, pensando na saúde do outro. Então, na hora de elaborar um cardápio, eu digo, reitero, reforço. Todos nós, profissionais da área de nutrição, técnicos em nutrição, nutricionistas, a gente precisa utilizar o guia alimentar para a população brasileira. Então, se você não parou para ler todos os detalhes, leia e veja de que forma todas as informações que podem estar ali podem contribuir para o planejamento de cardápio. Então vamos entender um pouco o que eu trouxe do guia aqui para contribuir nesse conteúdo de planejamento de cardápio. Então, dos alimentos à refeição. O mais importante que a gente precisa entender é que as preparações que vão ser constituídas, que vão ser elaboradas, que vão ser colocadas para compor aquele cardápio, necessariamente o mais importante é que elas saiam dos alimentos. Quando você, por exemplo, pega alimentos processados para compor, né, ou conservas ou alimentos ultraprocessados para compor a sua refeição, a tendência é você ir diminuindo a qualidade daquela refeição. E aí a gente não vai estar favorecendo aos aspectos de saúde daquele nosso comensal. Então vamos lá, que eu vou explicar para vocês o que a gente pode fazer, como tudo isso acontece. Em primeiro lugar, é necessário que todos nós conheçamos os grupos alimentares e que a gente possa trabalhar utilizando a variedade desses grupos alimentares. Então, olha só, os principais grupos de alimentos que fazem parte da alimentação brasileira, eu vou colocar para vocês agora, por quê? Porque eles precisam ser levados em conta na hora de se elaborar um cardápio. Então, olha só, primeiro grupo, a gente tem o grupo dos feijões, e é claro que nós podemos estar trabalhando com uma variedade de feijões, né? Com uma variedade de grãos, para que esse cardápio ele possa ser
rico. Aí a gente fala assim, rico em nutrientes, porque mesmo eu tendo uma variedade grande de feijões, quando eu uso um feijão em um determinado dia ou outro, uma qualidade de feijão, a minha tendência é fornecer para aquela população que está consumindo, para aquele comensal, a experiência dele poder também estar consumindo talvez alimentos que ele ainda não consumiu e que foi elaborado com muito cuidado, com muito zelo e sabor. Então vamos lá. Grupo dos cereais, né? Então, utilizar sim uma variedade de cereais, né? Na hora de constituir o nosso cardápio. Então, reparem, por que eu estou falando desses grupos? Porque são os grupos que hoje os brasileiros consomem e que estão no nosso guia alimentar da população brasileira. Então, sempre quando eu saio de um cardápio de um dia que eu previ, vão pensar que no outro dia eu posso estar utilizando alimentos, por exemplo, do mesmo grupo, mas alimentos diferentes, certo? Bem, uma outra questão é o grupo das raízes e tubérculos, né? Eu também estou utilizando raízes, tubérculos, para eu compor tanto as minhas saladas cozidas, os meus acompanhamentos, as guarnições que eu vou estar utilizando. Então, a minha tendência também é aumentar a variabilidade do cardápio. Grupo dos legumes e das verduras, né, que é um grupo muito vasto e a gente tem sim como variar bastante o nosso cardápio utilizando os legumes e as verduras, saladas variadíssimas de todos os formatos e que a gente pode estar ousando, estar criando, usando a criatividade com esses alimentos, que são alimentos que vão conferir cor, né? Muita cor, uma quantidade grande de vitaminas e minerais, a quantidade de fibras, então é incalculável, né? Então a gente tem que abusar, né, desse grupo dos legumes e das verduras. O grupo das frutas, que eu falo a mesma coisa sobre eles, porque a gente tem, né, no nosso país tropical uma variedade muito grande de frutas, né? E nessa variedade a gente tem uma quantidade muito grande de vitaminas, minerais, fibras, e é sempre legal, né? A gente tá utilizando as frutas, principalmente para compor as sobremesas, né? Sem estar utilizando o excesso de açúcar, enfim, né, para que as pessoas também possam estar utilizando, consumindo, né, salada de frutas e por aí vai. Bem, a gente tem o grupo das castanhas e nozes que são extremamente ricos. É claro que são produtos um pouco mais caros, mas a gente também não precisa usar uma quantidade tão grande, né, desse grupo de alimentos e eles conferem um sabor maravilhoso. Se você insere uma castanha numa salada, se você insere uma amêndoa no arroz, enfim, tudo vai depender, né, daquele local onde você vai trabalhar e do custo e do orçamento disponível para que você possa estar utilizando. Grupo do leite e queijo, né? Então esse grupo, que é um grupo também, claro que a gente tem que ter um pouco de cuidado e sempre que a gente estiver utilizando no cardápio, é bom conter essa informação porque hoje a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que são intolerantes, né, ou que têm alergia a leite, enfim, né? Então é importante a gente deixar isso discriminado no nosso cardápio, mas a gente também deve considerar que são alimentos riquíssimos, né, em cálcio, em vitamina D, e aí a gente tem uma quantidade boa de nutrientes nesse grupo de alimentos. O grupo das carnes e ovos, né? Então, carnes e ovos, a gente sabe que carnes realmente é um grupo de alimentos extremamente caro, é pesado, a gente tem que de fato pensar no per capita, qual vai ser a carne que você vai estar utilizando, né? Se você vai poder utilizar uma
carne de maior qualidade ou de um pouco menor. Quando eu falo nessa questão da qualidade, eu falo conhecer as partes do boi, ver aquilo que é mais macio, aquilo que pode ser feito, que confere um sabor, enfim, que a gente possa estar utilizando, fazer sempre as trocas, né? O frango, o porco, o ovo, o peixe, enfim. Então, um grupo extremamente vasto e que a gente tem como está enriquecendo o nosso cardápio com esse grupo. E aí, terminado agora os grupos alimentares, que são os grupos que constam no guia alimentar, eu trouxe aqui algumas recomendações que a gente precisa considerar na hora de planejar um cardápio. Então, quais são as... Eu trouxe 4 recomendações que são recomendações que eu adaptei elas do guia alimentar para o planejamento de cardápio. Então, assim, faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base do seu cardápio. Então, assim, esquece estar utilizando muitos alimentos, né, que são ou processados ou ultraprocessados na base do seu cardápio. Então, ouse trabalhar a criatividade dos funcionários na elaboração daquelas preparações com alimentos in natura ou minimamente preparados. Uma outra coisa que nós temos que estar atento, profissionais da nutrição, porque às vezes todos esses outros profissionais que trabalham no planejamento de cardápio e na elaboração não se atentam muito, como por exemplo a utilização de óleo, né? Óleos e gorduras, quanto mais óleo, quanto mais gordura, mais saborosa, assim que as pessoas pensam, só que ao mesmo tempo você tende a afetar a saúde do seu consumidor. O exagero no consumo de sal e açúcar, em especial no consumo de sal, utilizando condimentos já prontos, glutamato monossódico e por aí a gente vai, temperos completos, caldos ultraprocessados, né, de galinha, de carne, de bacon, enfim. Então, tudo isso vai aumentar muito a quantidade de sódio da alimentação, então a gente tem que pensar nesses itens e ir aos poucos diminuindo e a clientela aos poucos vai adaptando seu paladar. Então isso é muito importante pensando na saúde do consumidor. A mesma coisa a utilização de açúcar, né? Quantas e quantas preparações, quantos e quantos chefes muitas vezes utilizam o açúcar para tirar uma determinada acidez. Então, nesse caso, é necessário sim o conhecimento da técnica dietética. A gente sabe que o técnico em nutrição, ele tem essa expertise, né, de conhecer um pouco a técnica dietética para que possa estar utilizando naquele momento, na orientação dos funcionários, para que a gente possa melhorar a qualidade nutricional das preparações que estão sendo servidas. Uma outra coisa é o limite ao uso de alimentos processados como ingredientes de preparações culinárias. Então, assim, tente limitar. Se foi um alimento que já foi preparado, né, anteriormente, que é um alimento que foi acrescido outros ingredientes, que foram acrescentados sal, açúcar, enfim, uma preparação onde você tem esse processo já aconteceu, então você pegar aquele alimento processado e inserir ele dentro de uma preparação culinária, né? Então a gente tem que ficar muito atenta. Eu vou dar um exemplo, né? Quantas e quantas pessoas tendem a colocar, por exemplo, queijo, que já é um alimento processado, dentro de uma preparação. Tem algumas que realmente a gente tem que colocar, mas se a gente puder limitar e não colocar sempre os alimentos processados dentro de preparações, melhor ainda. E evitar ao máximo utilizar alimentos ultraprocessados. Eu vou fazer um purê. Mas o purê que eu faço tem que ter requeijão. Aí você vai, compra um requeijão cremoso para colocar dentro de um purê que vai ser feito e vai ser servido para sua clientela.
Então é sempre importante, por isso as fichas técnicas, porque a gente tem como testar, a gente tem como avaliar, né? É sempre importante a gente utilizar também condimentos, temperos naturais, o mais natural possível, ou usar com as ervas e por aí vai. Então, essas são as recomendações ao planejar o cardápio. Então, a gente tem aqui também agora a regra de ouro, né, do guia alimentar. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Então é isso. Na hora de planejar um cardápio, elaborar um cardápio, preferir sempre os alimentos in natura ou minimamente processados. Dar valor às preparações culinárias, né? Testar preparações culinárias, buscar preparações culinárias mais saudáveis, que não vão estar utilizando, em sua maioria, alimentos processados ou pior, alimentos ultraprocessados. Então, vamos lá. Bem, e agora, praticamente para a gente estar encerrando esse nosso tema, eu vim trazer aqui uma novidade para todos nós técnicos em nutrição, né, para todos os profissionais da área de nutrição, que é sempre importante a gente fazer uma avaliação qualitativa das preparações do cardápio. Eu não sei se vocês conhecem, né, o método AQPC, que é um método de avaliação qualitativa das preparações do cardápio. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, você que é técnico em nutrição, que muitas vezes trabalha em equipes, né, de nutrição, que planejam cardápios, que elaboram cardápios, ou se você presta uma assessoria, enfim, você pode fazer uma avaliação qualitativa das preparações do cardápio do local onde você vai começar a trabalhar, né? Você trazer um relatório para mostrar que a qualidade daquele cardápio ela não é tão boa. E por que ela não é tão boa? Então, para você que ainda não estudou o método AQPC, eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma bem rápida, porque ainda nessa semana a gente vai ter algumas surpresas sobre o método AQPC. Então, vamos lá. Então, de fato, o que é o método AQPC? O método da avaliação qualitativa das preparações de um cardápio, ela busca analisar a qualidade nutricional e sensorial do cardápio, o seu planejamento, visando a inserção de opções saudáveis que propiciem uma refeição nutricional e sensorialmente adequada. Nossa, olha quanta informação! E é de fato, é um método que vai nos ajudar a analisar a qualidade nutricional, a qualidade sensorial do cardápio, né? Então, até no momento que você está planejando, você pode utilizar o método AQPC para saber se o percentual de satisfatoriedade daquele cardápio é positivo, né? Então, e é justamente para que tudo isso? Porque o método AQPC, ele visa inserir opções mais saudáveis no cardápio, né? Então, se você vê que você está colocando, por exemplo, que está faltando fruta ou que está faltando verduras, saladas, enfim, o método te ajuda, né, a avaliar isso, para que você tenha uma refeição nutricional e sensorialmente adequada, que é uma experiência sensorial. Então, são vários estudos que já foram publicados do método AQPC que a gente tem e que é uma ferramenta hoje que você, técnico em nutrição, pode utilizar. E eu digo para vocês, utilizem, vale muito a pena e vocês vão ver como o resultado é bem positivo. Bem, uma outra questão dentro do método AQPC, a gente precisa analisar o cardápio pela avaliação qualitativa das preparações do cardápio. Então, a gente divide isso, alguns autores dividem isso em etapas. A primeira etapa, quando você vai analisar um cardápio, você não vai pegar um cardápio só de um dia, né? É importante que você pegue
o cardápio do mês para você fazer essa avaliação, né? O cardápio mensal. Quantos e quantos locais a gente chega para trabalhar e já tem aquele calhamaço de cardápios, alguns que já estão parados, outros que deixaram de ser utilizados por um motivo ou por outro, e a gente pode iniciar a avaliação do cardápio, né? Desse cardápio, semanalmente, diariamente, semanalmente, mensalmente. Então, a primeira etapa é a análise do cardápio por refeição. Então, eu pego uma refeição, e aí, desculpa, houve um errinho de português aqui, que é a análise dos alimentos que compõem a preparação. Então, eu pego e analiso os alimentos que compõem a preparação. Por isso que é necessário, não adianta só eu colocar, eu vi ali, por exemplo, legumes a julienne, mas que legumes são esses, né? Quais são os ingredientes que vão nessa preparação, né? Carne de panela à moda do chefe. Então, qual que é a moda do chefe, né? Eu preciso conhecer aquela preparação. Eu preciso conhecer quais são os ingredientes que compõem a preparação daqueles alimentos. A segunda etapa, e por isso é claro, volto a dizer, que é necessário que se tenha ficha técnica. Se pelo menos você não tiver, você precisa ter uma conversa muito boa com o pessoal da unidade para que você entenda quais são os ingredientes que compõem aquela preparação. A segunda etapa é verificar as refeições de cada dia separadamente. Então, eu faço uma verificação separada. Eu analiso todos os pontos e os itens do método AQPC separadamente. Eu posso separar por pontos positivos e posso separar por pontos negativos. E aí, analisei aquela refeição do dia e eu passo para o próximo dia até completar um mês. Então é sempre legal a gente montar as nossas planilhas na hora da gente estar avaliando esse cardápio, porque você vai ter que opinar, né, dentro daquele item. Eu já mostro os itens para vocês. A terceira etapa é pontuar o número de vezes que cada item apareceu na semana e fazer o percentual de acordo com o número de dias analisados. O número de dias analisados é o 100%. Você vai pontuando cada vez que o item apareceu. Se ele não apareceu, ele não tem pontuação nenhuma. Não é uma pontuação de 1 a 10. Apareceu? 1. Não apareceu? 0. E é assim que a gente faz a pontuação, tá? E aí, olha que legal, a gente tem um universo de itens a serem avaliados. Eu pesquisei vários artigos, inclusive teses de doutorado, né, de uma professora aqui da Universidade de Brasília, e existe uma variedade sim, mas a maioria está em torno do que eu estou colocando aqui. Então, assim, avaliar se no cardápio tem frituras, doces industrializados ou preparados, carnes gordurosas, sobretudo carnes ultraprocessadas, processadas, doces em geral, alimentos sulfurados, que são todos os alimentos de difícil digestão que a gente tem, e esses alimentos aonde são muito flatulentos, doces e frituras simultaneamente, é um outro tipo de item, conservas em saladas, saladas com folhosos, frutas como sobremesa, repetição de método de cocção, repetição de ingredientes, cores semelhantes das preparações, tá vendo? Então a gente monta em cima de todos esses itens uma planilha e aí vocês fiquem ligados conosco no IBT Nutri, porque a gente vai mostrar isso para vocês ainda essa semana, né? E aí para que vocês possam aprender de fato a fazer uma avaliação qualitativa das preparações de um cardápio. Então, gente, nessa quinta-feira, dia 5/8, a gente vai ter uma live que vai ser transmitida pelo YouTube, né, com o tema avaliação qualitativa das preparações de um cardápio.
Então estejam conosco porque vai ser muito legal. Eu vou trazer aqui uma técnica em nutrição que trabalha com isso, né? Justamente com o método AQPC, e nós vamos discutir. Vai ser uma live mais técnica e vamos ensinar para você que é técnico em nutrição a utilizar o método de avaliação qualitativa das preparações de um cardápio. Então, é isso. Eu fico por aqui. Agradeço demais você, técnico em nutrição, que está nos acompanhando, né? Continue nos acompanhando, contribuindo conosco. Deixe um comentário se você gostou desse tipo de apresentação, né? Que a gente está sempre inovando, trazendo coisas novas aqui para você que é técnico em nutrição. Então aqui fica o meu muito obrigado. Conto com vocês quinta-feira na nossa live para aprender a utilizar no seu trabalho o método AQPC. Um beijo grande. Você esteve aqui com Camila Córdova. Contem sempre conosco. Tchau, tchau.